Fala pessoal, professor Igor aqui. E dessa vez um vídeo um pouquinho diferente. Em vez da gente só ficar focando em atividades, em alguma matéria específica, vamos trabalhar um pouquinho um conceito da língua portuguesa. Algumas pessoas vieram no meu Instagram, nas minhas redes sociais, pedir uma aula falando sobre pontuação. Pontuação. E daí, uma coisa muito importante a ser falado sobre questões de pontuação é que a maior parte das vezes a questão tem uma base muito forte na sintaxe do português. Para quem não sabe o que é sintaxe, é aquela matériazinha que pega oração, sujeito, predicado e tudo mais. E daí, muita gente mesmo, fica falando sobre as dificuldades em questões de uso da vírgula. Vírgula. E hoje é o que a gente vai trabalhar. Exatamente esse tipo de questão. Uso de vírgulas e como que se dá. Qual que é a função da vírgula, por assim falar, sabe, gente? Então, bora começar nossa aula? Bom, para o primeiro caso, a vírgula nada mais é do que uma marca de uma pequena duração. Uma pausa de pequena duração. Como assim? Cara, na fala cotidiana, a gente não fala uma coisa atrás da outra sem parar. Entendeu? A gente vai pausando. E essas pequenas pausas dentro da nossa fala são, por muitas vezes, marcadas por vírgulas. Então, o primeiro tópico a ser pensado é que a vírgula marca uma pausa de pequena duração. E essa pausa serve para quê? Serve para separar elementos. Separar elementos. Esses elementos podem ser separados dentro de uma oração, como também pode separar diferentes tipos de orações. E por estar falando em oração, obviamente a gente também está falando sobre sintaxe. Então, assim, a vírgula automaticamente ela vai separar elementos. Esses elementos podem ter diferentes funções sintáticas, como também pode ter uma mesma função sintática. Daí que entra aquela importância de saber a sintaxe para depois saber pontuação. Bom, quando a gente observa, existe um mito muito grande falando que a vírgula na língua portuguesa serve para marcar a respiração durante a leitura. Não, gente, não tem marcação de respiração. O que tem é uma pausa. Nessa pausinha, obviamente, a gente vai dar aquela respiradinha. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por quê? Agora uma piada muito ruim. Porque se fosse assim, imagine a sequência. Seria, por exemplo, ó, pão, arroz, feijão e por aí vai. Cara, se a gente fizer uma respiração a cada uma dessas vírgulas, fica desse, ó, pão, arroz, feijão. Pô, não faz sentido. A marcação da pausa seria mais ou menos assim: ó, pão, arroz, feijão. Uma pausa suave, não uma pausa demorada, por assim dizer. Eu acho que na fala não fica muito bonito de se ver, né? Muito fácil de se entender. Mas dando nossa continuidade. Como eu já disse, ela serve para separar elementos que exercem a mesma função sintática, mas também pode exercer função sintática diferente. Só que quando que ela vai separar elementos que exercem a mesma função sintática? Cara, quando a gente estiver diante de sujeitos compostos, complementos ou adjuntos. Somente esses pode ter mesmo função sintática separado por vírgula. Por quê? Porque o sujeito composto significa o quê? É mais de um sujeito. Complementos é mais de um complemento. Pode ser dois objetos diretos, dois objetos indiretos ou mais. Adjuntos pode ser um adjunto. Pode ter uma sequência de adjuntos adverbiais ou uma sequência de adjuntos adnominais.
e por assim vai. Só que aí a gente tem que lembrar que essa separação não ocorre quando a gente tem as conjunções e, ou nem. O primeiro caso é que o e o nem são conjunções aditivas. Então, normalmente quando a gente coloca o e ou nem, eles vão estar separando ah, no quesito de uma conjunção aditiva. Ah, Igor, mas eu já vi uma vírgula antes de um e. Cara, são exceções a essa regra. E naturalmente, a conjunção não vai estar significando uma conjunção aditiva. Vai estar com outro tipo de significado. Por isso que utiliza-se a vírgula. Já o ou é uma conjunção alternativa. Alternativa. A gente pode sim colocar uma vírgula entre um ou e outro ou. Sim, quando forem orações separando. Aí não vai estar separando elementos de mesma função sintática, mas sim separando elementos de duas orações diferentes. Sabe? Daí, a gente tem os seguintes exemplos. Comprei pão, leite, açúcar e queijo. João, André e Paulo são amigos. No primeiro exemplo, comprei pão, leite, açúcar e queijo. Esse ezinho aqui a gente descarta. Por quê? Porque tem o e, então não precisa da vírgula. Já nesses outros três elementos, a gente entende que eles estão fazendo uma sequência diretamente associada ao nosso comprei, o que foi comprado. Então, tudo isso aí serve para marcar o quê? Um objeto direto. Já no caso aqui, ó, João, André e Paulo são amigos. Se a gente descartar esse e Paulo e focar só nesses dois que são separados por vírgulas, em todos os casos a gente tem o quê? Sujeito. Sujeito. Eles são amigos. Entendido? Bom, como o caso aí, ó, todos os elementos destacados compreendem, no meu caso, todos os elementos destacados compreendem o que foi comprado e exercem função de objeto, como eu falei. Entende? Ó, pão, leite, açúcar. Já no segundo exemplo, como eu falei, eles respondem à pergunta de quem são amigos. Então são um sujeito. Sacado? Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Mas vamos para uma questãozinha. Ó. Primeira questão. Indique a alternativa que o uso de vírgula esteja correto. Bom, se ele quer uso de vírgula, automaticamente a gente tem que encontrar uma vírgula. Isso já faz o quê? Já descarta a letra B, que não tem nenhuma vírgula, e já descarta a letra C, que também não tem nenhuma vírgula. E daí sobra-se o quê? A ou D. No caso, se a gente analisar a letra A, temos assim: olha, mãe, há uma pessoa no portão. E se a gente analisa a letra B? O professor pediu que chegassem mais cedo. Bom, na fala, o olha, mãe, existe uma pausa. Pausa. Existe uma pausa. Mas o professor pediu que chegasse mais cedo. Não existe essa pausa. Quando a gente fala, se a gente forçar uma pausa aí, ó, seria assim: o professor pediu que chegasse mais cedo. Então, quando a gente pega toda essa estrutura aqui, que eu vou marcar em amarelo, marcado em amarelo. Quando a gente observa, isso daqui está compreendendo a seguinte pergunta: o que foi pedido? Se responde essa pergunta, automaticamente a gente tem aqui o quê? Um objeto direto. Se a gente tem um objeto direto, automaticamente a vírgula não pode existir. Esse Bzinho aqui parece um B. Deixa eu ajeitar. Então, a vírgula, olha só, não
separa o objeto do verbo e nem o verbo do sujeito. A vírgula não pode separar o objeto do verbo nem o verbo do sujeito. Isso automaticamente, se a gente já descarta a letra D, por conta dessa questão, só nos resta a letra A como se fosse a correta. Mas por que é a correta se tem essa pausa? Cara, aqui a marcação da pausa, vou até apagar aqui. A marcação da pausa nada mais é do que uma marcação de vocativo. É um vocativo. E sim, a vírgula serve para isolar vocativos e apostos. Aposto, né? Bom, na questão número 2, qual das seguintes frases indicam que as vírgulas foram utilizadas corretamente? Bom, no primeiro caso, a gente tem a seguinte frase assim: os poemas que ele escreveu serão recitados esta noite. Cara, quando a gente olha para essa constituiçãozinha, serão recitados, é uma questão muito basicona. A gente chama essa questãozinha de locução verbal. Essa locução verbal não pode ser separada por vírgulas. Então, automaticamente, isso daqui está incorreto. E se a primeira está incorreta, então, ó, a A está incorreta, a B está incorreta, a C está incorreta. Só nos resta a letra D. Acabando a questão. Ah, mas por que que pode? Cara, vamos olhar um pouquinho mais? Essa constituiçãozinha aqui a gente chama de oração subordinada, adjetivo. Então, as orações subordinadas adjetivas, a gente permite ter o espaço entre vírgulas, a colocação dela entre vírgulas. Por quê? Porque aqui, olha só, nessa parte que eu vou marcar em amarelo não, vou manter o roxo. Nessa parte que eu vou marcar em roxo, ó, marcação não muito boa, me desculpa. Nessa parte marcada em roxo, é a nossa oração principal. E se a gente remover o que ele escreveu, não altera o sentido em nada, servindo apenas como um adjunto adnominal. Então, sim, a gente pode ter essa construçãozinha, ela é permitida. Já por que o terceiro caso é permitido? Cara, um adjunto adverbial antecipado. Um adjunto adverbial antecipado também permite a colocação entre vírgulas. Na realidade, é uma regra. Por quê? O adjunto está vindo antes do nosso verbo e do nosso sujeito. Então, a colocação dele no começo da oração é permitido sim a vírgula. Terceira questão. Aí vem assim, ó. O uso da vírgula em certos momentos torna-se essencial para distinguir certos elementos de funções sintáticas específicas. Já falei isso? Para tanto, observe a frase abaixo e assinale a alternativa correspondendo à função sintática de cada elemento. Cara, temos uma mesma oração, né? Só que com uso de vírgulas diferentes. No primeiro caso, a gente fala assim: Ana, a minha amiga chegou. No segundo caso, a gente fala: Ana, a minha amiga chegou.
Quando a gente tem na primeira colocação, a gente observa que isso daqui e isso daqui são o quê? São pessoas diferentes. Diferentes. São pessoas diferentes. Então, aqui é uma e aqui é outra. Já no segundo caso, deixa eu pegar aqui até o azul. Ana e a minha amiga é o quê? A mesma. Eita, que a minha letra ficou uma bosta. Bora de novo. Mesma pessoa. Mesma pessoa. Isso significa o quê? Que no primeiro caso, a gente tem ali um vocativo, um chamado. Ana, a minha amiga chegou. Então, a vírgula está separando vocativo. No segundo caso, a explicação de quem é Ana. Então, ali a gente tem um aposto. Ana, a minha amiga, ou seja, Ana é minha amiga, chegou. Logo, a única alternativa plausível é a letra A. E todas as outras estão incorretas. Estão incorretas porque a vírgula está separando o sujeito do predicado? Não, não está. No primeiro caso, o sujeito é minha amiga. No segundo caso, a minha amiga é apenas um aposto. A gente pode tacar ele para frente ou para trás do nosso sujeito. No primeiro caso está correto, no segundo é incorreto? Não, não é incorreto. Ah, separação de orações? Não, a gente só tem uma oração. Então, sim, a letra A é a nossa única correta. Vamos para a questão 4. Questão 4. Quanto ao uso das vírgulas, as seguintes afirmações estão corretas. Bom, vamos lá. As orações subordinadas, adjetivas e explicativas são separadas por vírgulas? Não sei. A vírgula é usada para separar o vocativo e aposto? A gente acabou de fazer uma questão sobre isso. Então, a número 2 está correta. Se a número 2 está correta, a gente já descarta a letra B, que fala todas estão incorretas, e a letra D, que fala que apenas a 1 e a 3 estão corretas. Quando a gente olha para cá, a vírgula é usada para anunciar a fala de personagens na história? Não. A gente usa outra versão, que, para quem não conhece, é aquele tracinho, ou alguns autores gostam de usar aspas, que são esses dois negocinhos aqui. Então, a 3 está incorreta. Isso já marca o quê? A letra A está incorreta. Logo, seria a letra C. Tá, mas me explica. É explicativa ou não é explicativa? Então, as orações subordinadas adjetivas se separam em duas categorias: explicativas e restritivas. E qual que é a diferença entre elas? Cara, é a separação por vírgulas. As explicativas são separadas por vírgulas. Já as restritivas não têm vírgula. Não tem vírgula. E é isso. Acabamos, matamos a questão. Fácil, fácil. Bora para o número 5. Questão número 5. Assinale a opção que descreve. João, o meu irmão mais novo, fez o que eu pedi. Cara, estrutura básica. Fizemos 4 questões anteriores que falavam a mesma coisa. Olha só. Isso daqui está separando aqui, ó. Se a gente retirar isso da oração. João fez o que eu pedi. Cara, está sendo uma mera explicação de quem é João. Se é uma mera explicação de quem é João, achamos o aposto. Bom, gente, para todos os casos, qualquer coisa, deixem seus comentários aí embaixo. Suas dúvidas, seu feedback, se ajudou, se tem alguma matéria que queira ver.
No mais, é isso. Tenha uma boa semana, uma boa aula, bons estudos. Curtem, compartilhem, comentem. Meu perfil do Instagram está aqui embaixo. É o @Prof. Igor, tá? E até uma próxima aula. Valeu, pessoal. Tamo junto.